Seja bem-vindo a mais uma live aqui no Runólogo. Para você que não me conhece, me chamo Augusto Martins e a live de hoje será sobre Nenhum Homem Presta? E, no final, estarei trazendo uma dinâmica. Beleza? Então, para você que está vendo depois, já deixa a curtida, já comenta se tiver alguma dúvida, se ficou algo que não ficou muito claro, eu já trago isso nos comentários para você. Fechou? Lembrando também que essa é a primeira parte da terapia. Sempre quando nós falamos em terapias, nós falamos sobre o movimento em si, mas muita coisa começa antes, no entendimento sobre o que está acontecendo. Beleza? Então, já sabe, já curte. Conhece alguém que comenta muito sobre essa frase, que fala muito sobre isso? Nenhum homem presta, todos os homens são farinha do mesmo saco. Já manda essa live para essa pessoa, porque vai ser bem interessante. Vai mudar muita coisa no ponto de vista dela sobre o homem. Beleza? Eu vou só pegar um negócio rapidinho que eu esqueci. Aproveitar agora. Você. Fechou? Fechou. Que tinha esquecido de pegar os blequinhos. Então, vamos lá. Eu vou dar um tempinho. Deixar a musiquinha baixinha de fundo. Pelo menos agora no comecinho. Daqui a pouco eu faço... Ou tiro a música ou coloco uma outra só para plano de fundo. Eu espero que não esteja alta. Tá? Eu testei, mas... nunca se sabe. Então vamos dar início em instantes sobre essa questão. Vamos lá. Sempre que eu estiver olhando para cá... Sempre que eu estiver olhando para cá, a questãozinha básica dando uma lidinha no script, tá? Que eu sou meio míope, então às vezes eu posso dar uma chegadinha ali, opa. Aqueles, já deixando claro, não é que, sei lá, é só o script. Então, vamos lá. Vamos começar. Qual o intuito dessa live? Meter o dedo na cara de todos os homens e mostrar que nenhum presta. Com certeza é isso. Brincadeiras à parte, não é esse o intuito e jamais quero que façam isso, porque existem muitos lados, muitos responsáveis e o intuito é realmente entender e tratar de todos, beleza? Então, qual é o intuito dessa live? É fazer você enxergar o homem como de uma outra forma, como um ser humano também, que faz todo o possível, que faz o melhor possível e que muitas vezes não é compreendido, mas sempre faz o melhor que pode, o melhor que consegue, sempre dentro das suas possibilidades. E, se tratando em alguns casos, por conta do amor. Querendo ou não, entrando um pouco mais na parte de constelação familiar, tudo que nós fazemos é por amor. Tenha isso sempre em mente. Mesmo quando nós magoamos ou machucamos o outro, de uma forma ou de outra, é por conta do amor. Talvez um amor distorcido, mas um amor. Legal? Então vamos lá. Como assim, Augusto? Você vai querer que eu enxergue o homem de uma outra forma? É simples. O entendimento dessa live está totalmente ligado à forma como traz... Buguei. Nessa live, o entendimento dela compreende em toda a forma como traz seu relacionamento com os homens na sua vida. E como você leva isso para ela? Isso está muito claro, porque vou dar um spoilerzinho do meio para o final da live, né? Às vezes nós pensamos da seguinte forma, não, porque... Deixa eu fechar uma aba aqui, pronto. Às vezes nós pensamos da seguinte forma, não, porque eu não gosto de homens, ou eu tenho uma raiva de homens. Se você tem um certo ódio dos homens, como você quer se relacionar com homens? Às vezes nós nos pegamos nessas questões. Muitos homens, inclusive, têm raiva de mulher. Como que você tem raiva e você quer se relacionar bem, de forma saudável com essa pessoa desse gênero, ou que traz essas características? Então, isso é muito importante. Entender a sua raiva, o porquê de você ter raiva. Geralmente, nós atribuímos a raiva a um sentimento negativo. Mas, o que traz essa raiva de início? Lembra que eu falei agora há pouco?
tudo é o amor. Então, a partir do momento que você tem um amor não correspondido ou que não foi do jeito que você quis ou esperava, você transforma esse amor em raiva. Então, pense nisso. Se há raiva de alguém, se há raiva de algo, é porque em algum momento você amou muito esse algo, esse alguém. E por não ter sido do jeito que você esperava, você acabou condenando, julgando, apontando o dedo e fazendo coisas que não deveria. Mas por amor, de uma forma distorcida. Mas é. Então, o que nós vamos trazer bastante nessa live, assim, toda essa parte do o que o homem pensa, razões e como você pode estar se abrindo para aceitar esses homens na sua vida, tá? Então, eu vejo da seguinte forma. Eu, como homem, lá nos meus 19 anos, 20 aninhos, quando eu busquei me relacionar com outras pessoas, geralmente, quando eu comecei a me interessar e querer realmente ir atrás de mulheres, de entender como que funcionava, eu busquei entender como, perguntando para outras mulheres, me aproximando de mulheres e tentando entender como que funcionava a cabeça. Conseguiu? Não. Só hoje em dia que eu vou entender mais ou menos ainda por cima, porque é muito confuso a cabeça de mulher. Mas veja da seguinte forma, para você conseguir se relacionar, para você conseguir conhecer o outro e ter um bom convívio, o ideal é que você conheça, entenda a forma como ele pensa e coloca isso na sua cabeça. Homem é diferente de mulher, beleza? Coloca isso, deixa bem claro, guardadinho aí. Homem é diferente de mulher. Não adianta você querer que o cara seja uma outra mulher, que ele pense como mulher, ele não vai pensar como mulher. Homem é diferente. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Inclusive, se tiver dúvidas, se tiver alguma questão, já deixa nos comentários, já deixa aqui escrito. Olá, boa noite. Que eu vou estar respondendo, se eu souber, claro, né? Porque eu não sou obrigado a saber tudo também. Mas o pouco que eu sei, compartilha. Então, realmente o intuito dessa live é fazer essa conversão, essa mudança de pensamento. É fazer você entender um pouco mais sobre o homem, entender um pouco mais sobre o que rege as suas ações e as razões por trás de algumas questões que ele... algumas cagadas que eles fazem. Então, vamos lá. É importante isso. Tem uma questão que ela é muito interessante. Quando nós falamos do homem na vida da mulher, isso tudo antes de começar a entrar mesmo no assunto, a mulher, por natureza, assim como o homem, ambos os lados têm muitas feridas com o outro lado. O homem, normalmente, ele tem feridas com a mãe, ou seja, com as mulheres. Então, de alguma forma, ele vai buscar resgatar ou ele vai descontar, tá? A mulher, ela tem muitas feridas geralmente com o pai. De alguma forma, ela vai buscar resgatar isso ou vai julgar, apontar erros e não aceitar, tá? Então, você fazer um resgate com a outra polaridade, com o outro lado da história, é muito importante. Porque quando você faz esse resgate, você não está só resgatando para um relacionamento, você está resgatando com seu pai, você está resgatando com seu irmão, com seu filho, ou o esposo, namorado, ficante, o que seja. Você está fazendo esse resgate com essa pessoa do outro gênero, no caso, homem. E isso vai afetar em tudo na sua vida, tudo. Então, se você não tem uma visão definida, clara, do que é o homem, e você acaba falta algumas coisas, falta alguns saberes sobre isso, essa live ela vai completar muita coisa. E claro, como eu sempre digo, esse é o primeiro passo. Se você quer entender mais, aprofundar mais isso no seu ser, na sua situação, o ideal é que busque terapia. Porque o que eu estou falando aqui é algo geral, mas você está vivendo algo individual. Então é importante você ir atrás dessa questão que você está vivendo, beleza? Mas como eu digo,
como eu disse, essa questão do homem, ela compromete em tudo, tá? Deixando claro. Certo? Bom, estamos conversados. Introdução. Vamos lá, vamos começar agora a parte boa. A parte que eu vou botar a mulherada pra ficar revoltada comigo ou compreender muita coisa. Como eu já disse, o homem ele é diferente da mulher. Tenha isso bem claro. Não adianta você querer que um homem ele tenha a mesma atitude que você, mulher. Não adianta você querer que um homem ele pense igual a você, que ele tenha as mesmas ações. Não tem como. Não é só a criação. Isso vem da ancestralidade. Tudo é diferente. Ter isso claro faz total diferença no seu dia a dia. E nas suas relações, seja afetivas ou familiares. Tá? Como assim, Augusto? Como é diferente? Tudo. Pensamento, energia, força, a forma como encara a raiva e a busca existencial. Legal? Como assim? Vamos por partes. Quando nós falamos do pensamento do homem, ele é um pensamento racional, literal, ou seja, toda aquela parte, o que você disser é aquilo, ou melhor, o que ele disser é aquilo, não é outra coisa. Como Jessiquinha falou, se o cara fala que é abacate, é abacate. Se ele fala que é abacaxi, é abacaxi. Você não tem que tentar inventar, porque é literal que o homem fala. Quando ele fala não, é não. Quando ele fala sim, é sim. Deixando isso claro, as coisas fluem melhor. Então o homem ele é racional, ele é literal, ele tem esse pensamento de ver para crer, é um pensamento científico, lógico, razão antes da emoção. Nós podemos, falando um pouco, aproveitando que é a página voltada também para o esoterismo, nós podemos usar a figura do pentagrama, que é, para quem faz um estudo um pouco mais aprofundado, que é o homem em pé, ou seja, a ponta é a cabeça, as duas partes de baixo é basicamente as perninhas. Então, no centrinho aqui um pouco mais abaixo seria o sexual, razão sobre o sexual, ou mesmo razão sobre o emocional. Tá? Quando nós invertemos, que é aquele lance do satanismo, ou sou mal, isso meio que inverte, então fica tipo sexual sobre razão, sexual sobre emocional, e não faz muito sentido. Até faz, mas não tem lógica. E o povo meio doido. Na questão de energia, sim senhor, difícil entender o básico, mas é tão simples. Sim, aceita isso, só sofre. Se não aceita isso, só sofre, exatamente. Quando nós falamos da energia do homem, ela é uma energia ativa. Os elementos característicos ao fogo, o ar, o sol, né? Trazemos a figura do sol e o material, os bens, tangível. Quando o homem, como que o homem expressa a sua força? Ele expressa de uma forma bruta, não é uma coisa muito pensante. Quando o cara ele está bravo, ele quer agredir, ele quer agir, ele quer sair daquele lugar que ele está aí para outro, fazer algo. E ele precisa disso, ele tem essa explosão, é uma explosão natural. Não tente condenar isso, é do homem. É a forma como ele traz isso para a vida, é a forma como ele reage às situações. Da mesma forma que a busca existencial do homem é o poder aquisitivo. Se você quer ver um homem se sentir forte, é dar a ele dinheiro, é dar a ele status, é dar a ele popularidade. Poder para o homem é muito importante. Um homem sem poder, ele não tem força para agir, ele não tem força para encarar a vida, para fazer as coisas como deve ser feito, para encarar seja qualquer coisa, qualquer aspecto da vida dele, ele vai se sentir fraco e frágil também. Um homem frágil, ele não tem atitude, ele não vai à luta, ele não caça, ele não traz para casa, ele não é protetor. Por isso que é muito fácil você saber se um homem ele é forte ou não. Basta você olhar o poder aquisitivo dele, o poder que ele traz. Você pode escalar isso, tá? Principalmente se você sofre com aquela coisa de eu faço tudo no relacionamento, ele é um cara...
tem como você ter uma noção se o cara é assim, se ele, por exemplo, não é tão forte no aspecto financeiro, se não é tão forte na vida. Agora, se o cara é, e ainda assim no relacionamento ele age como um bebê, né, terapia. Vamos lá. Por que eu puxei esse tema? Porque a mulher, ela é basicamente o oposto nesse caso. Vamos lá, pensamento. A mulher, ela tem um pensamento muito mais emocional, muito mais intuitivo, ela é muito mais sensível, ela é muito mais empática. Na energia, é uma energia passiva, é uma energia dos elementos água e terra. Ela traz o símbolo da lua e o espiritual. Tudo o oposto do masculino. Por isso que nós falamos de polaridades opostas. Yin Yang ou masculino e feminino para quem prefere, ou para quem não condena isso. Tá. A força, ela é muito mais manipulativa e condutiva, digamos assim, a da mulher. Por quê? O homem, como ele consegue as coisas? Através da força física, da brutalidade, do poder. A mulher não. A mulher, ela não traz essa força física, então ela tem que ser muito mais inteligente que o homem. E ela tem que usar isso ao favor dela. Deixando isso claro. É como eu sempre digo, o mundo é das mulheres. As mulheres ainda não perceberam isso. Por quê? Porque a mulher, ela consegue controlar qualquer homem que ela quiser. Ela consegue tudo o que ela quiser, se isso estiver envolvendo um homem. Basta ela saber fazer. E esse é o grande poder da mulher. Mas muitas mulheres deixam isso de lado e elas acreditam que o poder delas está no masculino, ou seja, na força bruta. Não é assim que funciona. Quando você entende isso, muda as percepções e você começa a abrir um leque para a sua vida. A busca existencial, na raiva, a mulher normalmente ela busca a vingança, ela arquiteta planos, ela busca de uma forma mais intelectual sair por cima ou se vingar. Ela não é tão ativa na briga, na força bruta, digamos assim. Na busca existencial, a mulher normalmente busca o amor. Ela tem muito mais essa abertura para o amor. Legal? Geralmente é muito mais comum uma mulher ela ir atrás do amor, do afeto, do que um homem. O homem, para ele, é consequência. Para a mulher, não. Para a mulher, muitas vezes, é algo que ela sente como necessidade. Fechou? Falando agora um pouquinho, assim, só de leve, sobre o tema da live. Coisa besta. Quando nós tocamos no assunto nenhum homem presta, muitas queixas surgem. Quais são essas queixas? Traição. O homem trai? Sim, o homem trai. Todo mundo trai. Mulher, homem, todo mundo trai. Não importa gênero. Traição, ela vai além. E quais as razões para o homem trair? Eu citei até mesmo essa semana nos stories, nos destaques. O homem, ele trai porque quando ele se vê fora do lugar dele, de marido, de namorado, quando ele começa a fazer parte do ciclo como filho, como uma criança, ser tratado como tal, ou entrar nessa energia, ele sente a necessidade de buscar alguém do mesmo nível que ele, alguém que está no mesmo padrão. Então ele busca automaticamente essa traição. Eu não vou falar isso, eu me segurei agora, mas eu vou falar disso mais pra frente. Isso é só um teto para você entender mais ou menos a razão de como funciona isso, certo? Ghosting. Certamente você já levou de algum cara. Vamos lá. Como que funciona isso? O que é o ghosting? Basicamente você está saindo com um cara, ficando com ele, do nada ele simplesmente para de falar com você ou some. Simples assim. Nisso você se sente muitas vezes culpada, você sente medo de ter feito algo errado e você fica tipo, meu Deus, o que eu fiz? Qual a razão desse cara ter sumido da minha vida? Existem razões. E só para te tranquilizar, se você já passou por isso ou passa por isso, não é por sua causa. Então fique tranquilo. Você não tem nada a ver com isso. Nada, nada, nada. Pode ficar sossegada. Tá? É ele com ele. A grande questão que fez ele sair da sua vida foi ele. Ele buscava algo em você.
algo que faltava nele. Quando ele percebeu que não era em você que ele encontraria, ele recuou. E ele sumiu. A questão é, esse cara ele vai atrás do que realmente sente falta ou ele vai continuar fazendo isso? Muitos continuam fazendo isso. Mas não é culpa sua, então não se preocupe. Figura do cara indisponível. Figura do cara indisponível é aquele cara que você está saindo com ele, questiona se ele quer algo sério, afinal você quer esse algo sério, você está afim dele, você está gostando. E ele diz que só está deixando a vida passar, ele diz que quer ver no que dá, que agora não é um bom momento, e ele não quer algo sério agora com você. Depois eu explico melhor isso. Mas deixa essa frase, digamos que clara, com você. Isso pode doer, pode machucar, mas é a realidade. Qual a razão disso acontecer? De alguma forma, ele falou que não quer nada sério com você. Ele falou não. Ele falou, eu não estou interessado. Eu quero curtir, eu quero sair com você, eu quero aproveitar, eu quero sexo, eu quero o que for com você, mas eu não quero um relacionamento sério. Ele não disse sim, ele disse não. Muitas vezes é difícil aceitar esse não, principalmente para as mulheres. E aí entra naquela coisa de eu quero aceitar isso como um desafio. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Por que que ele disse não? De alguma forma, alguma coisa, alguma característica sua ou algo que ele percebeu não vai de acordo com os padrões dele de não vai com relação aos padrões dele de querer algo sério com você, de querer namorar. Aceita a realidade, mulher. Exatamente. Então, ele gosta de você, ele te acha atraente, ele te acha uma pessoa legal, ele, de certa forma, ele gosta da sua companhia, ele gosta de muitas coisas em você, muitos aspectos. Mas existe alguma coisa que faltou para ele fechar essa conta. Faltou para ele, digamos que, falar assim, eu vou namorar com você. E por não ter esse algo, ele deixa isso bem claro. Só que você não percebe, tá? E muitas vezes esse cara aparece namorando com outra pessoa em seguida, tá? Deixando isso meio... Isso é um momento meio sad. Por que que isso acontece? Porque nessa outra ele encontrou esse algo que faltava em você. Augusto, eu fiquei mal com isso. Eu não gostei de saber disso. Eu fiquei triste, realmente deprimida por saber disso. Acontece, faz parte. Mas você também faz isso. As mulheres também fazem isso. Quando aparece um cara, aparecem dois caras, vamos supor, e um desses caras é o que ela quer e o outro é legal. Ela vai escolher o que ela quer se ela tiver essa oportunidade. Se ela não tiver essa oportunidade, ela pode ir curtindo com esse aqui, até surgir alguém que ela queira. É assim que funciona. Ninguém é a última Coca-Cola do deserto. Quanto antes cai essa ficha, quanto antes aceita, mais certo dá na vida. Uma coisa que é importante dizer antes de entrar mais a fundo nessas questões que eu citei acima é com relação ao sexo. Uma coisa que muita mulher fantasia é acreditando que através do sexo elas vão mudar o homem. Não existe isso. Não existe. O sexo para um homem, ele é só sexo. Ele é algo carnal, racional. O homem separa as coisas. Ele sabe separar as coisas. O que é sexo e o que é sentimento. Por isso que existem muitos caras que traem a esposa, mas eles amam ela de todas as formas possíveis e eles nunca, jamais vão largar essa mulher. Quanto antes entra isso na cabeça, melhor. Nem sempre você, por estar fazendo sexo com um cara, tem o amor dele. Entende? E isso, principalmente quando não é algo assumido. E eu vou falar um pouco disso mais pra frente. Então, muitas mulheres elas acreditam que através do sexo elas podem atrair o carinho, o afeto do homem. Elas vão virar a cabeça dele e falar, não, eu conquisto você. Ou muitas têm um outro ponto, um outro lado que não é o da conquista.
É o lado do eu quero carinho. Para obter carinho, eu vou trocar isso por sexo. Isso também acontece muito, tá? E, como eu disse, não funciona. Embora a mulher seja emocional, a mulher, ela ligue o sexo ao emocional de uma forma ou de outra. Então, você, mulher que se diz descolada, você, mulher que fala assim, não, eu só quero sexo com ele, não é só isso que você quer. E se no começo é, depois vai virar a chave. E você vai começar a ter carinho por essa pessoa. Não é errado você sentir carinho, não é errado você se ver nessa posição, mas tenha em mente que se o cara falou que não quer nada, ele não quer nada. Não adianta você tentar ficar forçando a barra, não adianta você querer lutar pelo amor dele. Não é assim que funciona, não é. Então, por que que não é assim? Vamos ao segundo lado. O acordo para o homem. Eu já vi muita gente falando assim, nós somos ficantes sérios e a possibilidade de dar merda é grande, exatamente. Geralmente dá, porque como eu falei, a mulher, ela tem uma certa dificuldade em, digamos que diferenciar, em desassociar o sexo do emocional, do afetivo. O homem não, o homem é totalmente separado do negócio. E dá merda. Principalmente quando o cara ele fala que ele não quer. Aí fala, não, ele não sabe o que tá falando, eu vou conquistar. Não vai. Muito difícil isso acontecer. Pode acontecer? Pode, tipo 5% dos casos. Tá? Como que funciona essa questão do acordo para o homem? Vamos lá, eu vou ler essa parte e pode balançar um pouquinho, mas se segura. Só a responsabilidade pelo que foi acordado. Como assim, Augusto? Logo, sem rótulos, sem acordo. Sem acordos, sem responsabilidade quanto a você. Ficou claro? Vou ler aqui. Ficante sério, forma moderna de não se comprometer. Exatamente. Exatamente. Agora a questão é, a pessoa, ela está falando que está ficando sério, mas ela quer se comprometer? Porque se não for acordado isso com o homem, como eu disse, não é nada. É só ficar. Se você quer namorar com o homem, você tem que rotular. Vamos colocar assim. Porque a partir do momento que você não rotula, que você não fala, eu quero namorar com você, você não está namorando com ele, ele não deve nada pra você, ele não vai se preocupar com você, ele não vai ficar tipo, ah meu Deus, eu tenho que cuidar dela. Ele não tem que cuidar. Porque na cabeça dele, vocês só estão ficando. Então, ter esse discernimento, assim, é duro, é muito realista. Não é, é a vida, é a realidade. O homem, ele funciona assim. Como diria Jéssica, preto no branco. É assim que funciona. Não adianta você ficar fantasiando. Se você quer ter algo com o homem, você tem que deixar isso claro para ele. Então, eu quero um relacionamento, eu não quero ficar. Porque se você escolher ficar, você será só ficante. E ficante não é namorada. Deixando isso claro. Show? Do mesmo jeito que se você está namorando e você quer algo mais sério, você tem que falar, eu quero casar com você. E eu vou casar. Ou, vamos supor, você tem que falar, eu quero casar. E casar com essa pessoa. Porque se você não casar, ele não vai te tratar como esposa, ele vai te tratar como namorada ou como ficante. Entendeu? Deixa eu ler aqui. E ele precisa querer também, né? Porque na cabeça dele está namorando, mas nunca foi conversado. Então, estão namorando e nunca foi conversado. Exatamente. Tem muito essa coisa do querer do homem. E indisponibilidade, muita coisa que tem que ser vista. E isso precisa ser conversado. Muitas vezes as pessoas elas acham que ficou subentendido na conversa. Não. Eu disse até, acho que foi na chamada para essa live que eu falei que homem é tudo lerdo. Eu não quis dizer burro, mas lerdo cabe melhor. Porque se você não falar claramente, olha, isso aqui é uma moeda, para ele é um negócio esférico aí, qualquer coisa. Não é moeda, não vale dinheiro, entendeu? Sem responsabilidade afetiva, exatamente. E por isso, como eu já disse, o homem sabe separar. E ele separa sem culpa, porque para ele tá tudo certo.
Você aceitou. A mulher precisa se posicionar sem medo de perder, porque se perder não era para ser. Simples, exatamente. De uma certa forma, sim, exatamente. Porque a partir do momento que você se posiciona, você coloca os seus limites, você coloca o que você quer. Se você não faz isso, você está deixando para qualquer pessoa. É como se você deixasse vago, você não soubesse o que você quer e qualquer coisa serve. Então, a partir do momento que você coloca o que você quer, que você fala assim, é isso que eu quero, você quer isso, o cara falar não, fala, é isso, tchau. É assim que acontece. E não tem que se sentir culpada. Ninguém é a única Coca-Cola do deserto. Lembra disso. Deixar tudo claro evita tanta dor de cabeça. Se a pessoa não quiser, beleza. Ninguém perde tempo e nem sofre. Exatamente. Exatamente. Poupa tempo pros dois. E assim, sendo bem honesto com vocês, vamos lá, de um ponto de vista, no momento alguns pensam, eu serei cancelado. Brincadeira. Mas se o cara, ele te vê como ficante, ele deixa bem claro isso. E não há a expectativa de te ter como namorada. Se não há essa expectativa de te ter como namorada, se você falar não pra ele, ele não vai ficar magoado. Então você não precisa ter medo. Você não precisa fugir. Você não precisa ficar pensando, meu Deus, eu vou magoar ele, vou quebrar o coração dele. Não. Ele já não tinha essa proposta desde o começo. Entende? Se ele já não tinha, você falar não pra ele, vai ser, tá, então eu vou pra aquela lá, que aquela lá eu quero. Então pra ela eu vou tentar, vou jogar 100% pra ela. É basicamente assim que funciona. Dá tchau sem ficar lá tentando convencer. Exatamente. Ficar convencendo não funciona, gente. Não funciona. 5%, vai. Vou jogar uns 5%. Ou baixei aqui o negócio. Já falei disso, o homem é literal. Namoro é namoro, casamento é casamento, ficar é só ficar. Ficar não é compromisso. O homem é realmente o vilão da história? Vamos entrar numa questão um pouco polêmica. Vamos analisar um pouco a fundo. Agora vem, o povo vai falar assim, mas ele tá falando, tá protegendo a classe. Não estou protegendo a classe. Vamos lá. O cara do ghosting, vamos entender o que acontece. Ele é um cara que se sente vazio no interior. Ele sente esse buraco aqui no peito. E ele acha que isso será preenchido por você. E quando ele percebe que não é assim, ele fala, pera, não é ela que vai preencher esse vazio. O que eu posso fazer? Eu posso me afastar de um jeito que não vá afetar tanto ela. Porque se eu parar agora, eu evito que ela fique mais machucada. Então ele vai sumir. Ou ele vai evitar fazer um mal entendido maior, ou alguma coisa que esteja acontecendo, evitar que isso se prolongue. Então ele vai sumir, ele vai cair fora. Só que aí você fala assim, poxa, mas não tinha um jeito mais honroso de fazer isso? Tinha, ele conversar com você. Mas ele não tem essa força, nem ele sabe o que está se passando com ele, entende? Por isso que eu falei, o cara que ele vai atrás de entender o que falta nele, ele vai descobrir que falta o pai. Agora o cara, a maioria não vai atrás. A maioria fala, não é essa, eu vou para a próxima. Na próxima eu vou conseguir achar o que me falta. Entendeu? E ele é um coitado. Não, não é coitado. Mas, de alguma forma, você também está tão ferida quanto ele. Tanto que te fez buscar esse padrão de homem. E ignorar todos os sinais que ele veio colocando, ou que ele veio impondo para você, mostrando que era assim, que isso iria acontecer. Então, de certa forma, você também tem responsabilidade. Se ele for conversar também, vai causar também. Vai causar, então... exato. É assim... No final das contas, dá quase no mesmo. A única questão que fica é que quando a mulher ela leva, ela fica pensando, o que eu fiz de errado? Como o cara não explicou o que foi que aconteceu, isso pode ficar meio nublado para ela. Mas não tem nada que você tenha feito de errado. O problema é o cara.
É o que eu falei. A única coisa que você pode fazer por você é ver o porquê de você estar atraindo esse tipo de padrão, esse tipo de cara na sua vida. Beleza? Se conversar ou não conversar, ela vai ficar magoada. Do mesmo jeito. Felizmente é assim. É um não. Um não sempre magoa. Nós não estamos acostumados a falar isso, principalmente brasileiro. É muito curioso isso. Começa a tentar falar não para algumas coisas, você vai ficar meio mal no início. O cara que trai, ele não está mais se sentindo como um homem dentro da relação. Por isso que ele busca essa mulher fora. Ele se vê como um menino que é casado com a mãe e tem desejo por outras mulheres, já que pela mãe ele não tem mais esse desejo. Como eu sempre cito nos destaques lá nos stories, o filho não se relaciona sexualmente com a mãe. Então, entenda isso. De alguma forma, vamos lá, ele é coitado? Não. De alguma forma você saiu do seu papel de esposa, de mulher, e você entrou no papel de mãe. Você se colocou como superior a ele. E quando você colocou ele abaixo de você, ele começou a se ver como um filho. E é por conta disso que ele vai buscar uma mulher do mesmo nível que ele, uma mulher com quem ele possa se relacionar. Ele não vai se relacionar com a mãe dele. Fechou? Daí depois que curar isso em nós, vamos conseguir quebrar o padrão e não mais acertar essas relações raças. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque aí você vai saber fazer o filtro. Você vai perguntar logo de cara pro cara sem medo: o que você quer da vida? Você quer namorar? O cara vai: ai, sabe o que é? Não sei, hoje eu acordei meio indisposto pra namorar, hoje entendeu? Aí você já pula fora. Porque você vai estar sem medo, você vai saber. Você fala: meu, não é isso que eu quero. Eu não vou ficar batendo cabeça, tentando convencer ele de que é isso que é bom pra ele. Não é. Ele não quer isso. Principalmente se cuida demais e faz de tudo como se fosse um bebê. Exatamente. E, geralmente, a maioria dos caras, quando eles entram no papel de filho, eles vão de cabeça. Assim, eles se jogam no papel. Fazem com vontade. Tô nessa fase. Ô, libertação, exato. A libertação é a melhor coisa. Mas não tem medo. Não tem medo. Não tem que ter medo. Não tem necessidade de ter esse medo. O cara indisponível. Ele quer uma pessoa para o sexo. Ou para, digamos que, nos momentos de carência. Afinal, todos nós somos carentes. Sim, nós somos carentes. Nós vivemos em sociedade. Nós temos necessidade de ter convívio, de ter afeto. E nós desenvolvemos isso desde que nascemos. É simples. Digamos que é um senso básico para nós conseguirmos vivermos em sociedade. Claro, quando isso extravasa, quando isso dá aquele salto em que você não consegue viver sem alguém, viver sem algo, aí é preocupante, você tem que buscar ajuda urgente, porque aí já entra uma carência, já uma dependência, né? Emocional e afetiva. Então, ele vai atrás de alguém que ele possa suprir isso, essa carência temporária dele, seja para sexo, seja fingir que é casalzinho. Mas ele não se sente forte o suficiente para ter algo sério. Como assim forte o suficiente? Lembra quando eu falei do existencial do homem, do que traz a força para o homem, o que faz ele ir para a vida, o que faz ele ter uma gana de viver? É o poder aquisitivo dele. É o dinheiro, é o poder, ele aparecer, eu esqueci todos os termos que eu utilizei, acontece. Mas vamos dizer que é o poder aquisitivo dele, é o poder que ele traz como homem. Isso faz com que ele se veja como forte ou fraco, tá? Então um cara que geralmente ele está perdendo emprego, um cara que ele está desempregado, esse cara ele se vê como um lixo, ele se vê como o pior cara do mundo e ele fala assim: eu não tenho condições de namorar ou de ter um relacionamento. Importante você saber disso. E não adianta você falar assim: não, mas eu vou mudar esse cara, eu vou dar o emprego para ele. Não é assim que funciona. Ele vai se sentir pior, ele vai se sentir mais fraco ainda. Aí que ele vai entrar no papel de filho. Fica a dica. Então, esse cara, ele está indisponível, seja financeiramente, como eu falei, do poder, seja emocionalmente, porque pode ter alguém no coração dele. Geralmente é a mãe. Geralmente esse cara ele é casado com a mãe dele. Por isso que ele não busca outras mulheres, tá?
Ah, mas como assim, Augusto? Sim, a mulher, a esposa dele é a mãe. Você só será, entre aspas, inconscientemente vista como amante. Por isso que ele não quer nada sério com você. Adianta você tentar algo com esse cara indisponível? Não. A menos que você assuma o lugar da mãe. Que é o que muitas mulheres fazem com rappers. Ó, eu tenho que fazer uma postagem disso ainda. Tem o do... Ah, eu esqueci o nome dele! Ah, eu esqueci muito o nome dele. É o do... Tupac, né? Ele traz muito essa característica do totalmente o homem polarizado no feminino, que traz tudo isso do carinho disponível, lá, que casa com uma mulher que vai ser a futura mãe dele. É muito louco. Então esse cara indisponível, ele é um coitado? Não, ele não é um coitado. Como assim? Mas por que ele não é um coitado? Porque ele escolhe isso também, de certa forma, ele não quer mudar. Porém, você tem que se atentar a outra coisa, não a ele, mas a você. Algum momento você viu esse homem indisponível como um desafio. Você quer conquistar ele. Você, mesmo vendo que ele dá todos os sinais de que ele está pouco se lixando para você, você quer fazer com que ele fique ao seu lado. Você quer conquistar ele. Você vê isso como uma aprovação. E muitas vezes, agora entramos no outro lado da história, são essas pessoas que não se dão por vencidas, que não aceitam não, que buscam essas pessoas indisponíveis para elas, que vão atrás de trabalhos, magias e por aí vai, entendeu? Então, não é legal, porque a única pessoa que vai se machucar é você. Então, acorda. Se a pessoa está dizendo não é não, se ela está indisponível para você, vai procurar quem está disponível. Para de lutar por quem não te ama ou por quem não te quer. Dói, dói. Mas é a guerreirona, exatamente. Boa noite. Não se preocupa, vai ficar gravado essa live. Vai dar para pegar tudo certinho desde o começo. É muito fácil quando nós culpamos o outro. Muito fácil mesmo. É muito simples você terceirizar a culpa, você terceirizar tudo que acontece. É difícil olhar para si. Não é fácil. Então, voltando ao intuito dessa live, é fazer você ter essa mudança de percepção. Então, a partir de agora, eu vou trazer essa mudança. Tá? Na grande maioria dos casos, o cara deixou muito clara essa intenção com você desde o início, de todos esses aspectos que eu citei. Todos esses. O cara deixou claro, de alguma forma. Você fechou os olhos. Porque você falou, eu não quero perder esse cara. Ele é perfeito pra mim. Eu quero ele. Então eu supero tudo, eu passo por cima de tudo, inclusive de mim, pra ter ele. Mesmo que ele não me queira. Tá? Logo, existem responsabilidade dos dois lados. Deixando isso bem claro. Tem responsabilidade, você tem responsabilidade, ele também tem. Quando nós estamos falando de uma relação, são duas pessoas, são dois adultos responsáveis. Então, é fácil jogar culpa pro outro? Sim, mas você também tem culpa no cartório, porque você aceitou esse outro. Exatamente, ele sempre deixa claríssimo. Vamos lá. Eu já ouvi... Essa parte eu vou ler um pouco mais, tá? Já ouvi mulheres afirmando que a culpa é sempre do homem, que nenhum homem presta, e atualmente com muitos movimentos a respeito disso. Eu achei interessante, a primeira vez que eu toquei nesse aspecto, teve uma seguidora que quase me bateu à distância por conta disso. Ela falou, não, nenhum homem presta, nenhum homem presta. Eu falei, calma, moça, calma. É possível identificar o homem... Opa, voltou? Espero que tenha voltado. Então, é possível identificar o ódio que recai sobre o homem. É algo muito comum. Nesses movimentos, principalmente, tem muito ódio, muita incompreensão. E não é o ódio com o outro, é o ódio de si. É o ódio do que se vê, do que enxerga no outro. Deixando isso bem claro. Não por ele ter feito algo contra você, mas por conta da pessoa que tem esse ódio ter comprado uma briga ancestral. É uma briga que ela comprou da mãe, da avó, da bisavó, da trisavó, e então ela reproduz isso sem saber. Sabe? É muito louco isso. Esse ódio, ele vai sendo espelhado em todas as pessoas
que representam isso, que não foram os culpados, que não tem a mínima culpa do que aconteceu, mas que você está despejando ódio, porque você não acolheu essa dor. Você não sabe que isso dói, que isso está aberto aqui dentro. Então você precisa brigar, discutir. Então, geralmente, esses movimentos eles são muito baseados nas feridas que as pessoas têm com os pais. Se você sente raiva do seu pai e dos homens da sua família, como você quer ter um relacionamento saudável com algum homem na sua vida? Fica a reflexão. É muito importante pensar nisso. Muito importante. Augusto, mas qual a razão do homem ser visto como errado sempre? É simples. Vamos entender o papel ancestral do pai. Ele normalmente é o provedor. Ele vai ao mundo para trazer o alimento para casa. Toda essa coisa que todo mundo fala assim, não, está errado. Não. Ancestral. Essa é a figura do homem ancestral. Ir, caçar, trazer o alimento para casa. Conversados? Legal. Então, ele naturalmente tende a estar mais distante do relacionamento com, digamos que, com os filhos. Quem geralmente tem maior contato é sempre a mãe, não importa o que aconteça. Geralmente. Existem exceções. O que também faz com que tenha uma tendência maior de rolar um certo envenenamento, caso haja alguma treta da mãe com o pai. Então, muitas vezes a mãe ela vende uma certa imagem pro filho de um pai que é errado, que é complicado, que fugiu, que abandonou. E geralmente, na maioria dos casos, essa treta é entre os dois. Então já fico alerta, se você é mãe e você faz isso, evite a única pessoa ou as únicas pessoas que serão, digamos que, atrapalhadas, que haverá muito mal na vida são seus filhos se você faz isso. Você precisa entender que as brigas elas acontecem com os pais, entre os pais, não com os filhos. O filho não tem nada a ver. Se você tem briga, se você tem discussão com ele, se você acha ele errado, se ele te traiu, se ele fez o que for, é você com seu marido ou seu ex-marido. Seu filho não tem nada a ver com isso. Ele não tem que comprar treta. É briga de grandes, não de crianças. Da mesma forma que você não tem que comprar treta da sua mãe e do seu pai. É briga entre eles. Você é filha, você só recebe. Você não julga, você não aponta o dedo. Legal? E aquele livro, Como se relacionar com um homem odiando homens. Exatamente isso, exatamente isso. Isso eu vejo muitas vezes. Inclusive eu já me meti num desses, não é legal. Então, voltando. Ele naturalmente tende a estar mais distante no relacionamento entre pais e filhos. É muito comum. Quando no mundo existem problemas, provações e tentações, o pai está sempre exposto a tudo isso, porque ele está fora, ele está lá no mundo aprendendo ou lidando com tudo isso. Então ele está muito mais exposto a todos os tipos de coisas negativas e positivas que a vida pode trazer para ele, principalmente tentações, expiações, provações, problemas. E qual é a função do pai na sua vida? Uma função literal, assim, digamos que de vida. O que você tem que aprender com ele? A reproduzir isso, a ir para a vida, a enfrentar tudo isso, não julgando o que aconteceu com seu pai, tá? Mas isso a gente vê na terapia, então se você está se vendo nessas questões, me procura. Jabá. Augusto, eu não concordo com nada disso que você falou. Não faz sentido. Então eu vou ler uma historinha, e eu sou velho, mentira, eu sou míope, diferente. Então eu vou ler uma historinha, tá? Um homem é a parte mais bonita da criação da natureza. O primeiro que chegou a este mundo. Ele sacrifica seus sonhos por um sorriso na cara de seus pais. Ele gasta o dinheiro do seu bolso nas necessidades da família. Ele sacrifica sua juventude inteira para sua esposa e filhos, trabalhando até tarde sem se queixar. Ele constrói o futuro de seus seres queridos, tomando empréstimos dos bancos e pagando-os pelo resto de suas vidas, com muito suor e trabalho. Ele luta muito, e todavia tem que aguentar gemidos, gritos e muitas vezes incompreensão de sua esposa, seus filhos, seu chefe e mãe.
mesmo que sua vida seja um total compromisso pela felicidade dos demais. Se ele sai, é descuidado. Se ele fica, é preguiçoso. Se ele repreende os filhos, é um monstro. Se ele não repreende, é irresponsável. Se não deixa que sua esposa trabalhe, é inseguro. Se a deixa trabalhar, é um folgado. Se escuta a mãe, tem mamãezinha. Se escuta a esposa, é pau mandado. Se cai em tentação, é mulherengo. Se resiste, é maricas. Se chora, é fraco. Se não chora, é insensível. Portanto, respeite a todos os homens que você conhece. Nunca saberás tudo e quanto ele tem sacrificado. Vale a pena enviar essa mensagem para cada homem, fazer o sorriso e recordar o valor que tem, porque é um texto, tá? Tô lendo. Valorize enquanto tem, porque já está ficando em extinção. Depois não pedir pela volta de Adão. Texto escrito no Dia do Homem por uma mulher. Autora, doutora Maria Isabel Barilas de Goldstein. É muito interessante esse texto porque ele fala muito sobre essas questões. Os conflitos em que normalmente ninguém enxerga o homem ou entende o peso que ele carrega ou percebe isso. É normal. Como homem eu falo, é normal. Nós estamos acostumados. Porque nem mesmo nós homens conseguimos perceber isso. Como foi dito nesse texto, como ela trouxe essa autora. Ela observou muito bem. Nem nós. Tanto que a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei mexido, porque eu falei, caramba, nem eu como homem percebia tudo isso que eu fazia. E sim, nós fazemos isso. Pode não parecer, porque não é visto. Não falamos. Entende? E ainda lendo aqui que eu tinha escrito essa anotação, é curioso, muitas vezes nós homens sabemos que vamos sair como errados em situações, mas nem por isso recuamos. Sim, acontece muito. Justamente porque teve uma coisa que eu aprendi, é que o grande papel do homem é tirar o peso das pessoas. Ele simplesmente tira esse peso que está nas costas, que está nos ombros. É como se ele tirasse com a mão. Essa é a figura do homem, essa é a figura do pai. E só enxerga isso quem aceita. Deixa eu ler aqui, deixa eu subir aqui, vamos lá. O mundo mudou, as mulheres às vezes são mais homens que eles mesmos, achei um absurdo. Então, saindo da polaridade. Cair em tentação é quebra de contrato. E fazer o mínimo. Será que é fazer o mínimo? Porque pensa, cair em tentação é quebra de contrato, mas nós estamos falando de humanos, não máquinas. Essa questão do fazer o mínimo, hoje em dia, muitas pessoas não fazem o mínimo. E muitas pessoas, quando fazem, são ditas como fazer o mínimo. Entende o que eu quero dizer? Nem sempre é assim. Enxergue de uma outra forma, se abra para ver de uma outra forma. Às vezes é o que falta. Entender isso de um outro ponto de vista, sabe? Eu já comentei sobre isso no comecinho da live. No comecinho não, no meio da live. Eu vou deixar essa live gravada, você dá uma conferidinha lá, beleza? Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Já falei isso. Há um peso... falando sobre esse peso, esse poder de tirar esse peso das costas. Geralmente esse peso que nós carregamos, quando nós saímos da nossa polaridade, do nosso lugar de filhos, entra muito nessa coisa do pegar peso que não é nosso. Pegar peso de quem é gente grande, de quem é grande. E nós, como filhos, muitas vezes saímos do nosso lugar, nós nos achamos demais.
Nós achamos ser foda. Nossa, nós somos melhores que os nossos pais. Não somos. Eles passaram por muito mais coisas que nós. E nós só não sabemos enxergar, só não sabemos receber esse amor deles. Então, você é capaz de compreender que quando falamos nenhum homem presta, estamos colocando todos no mesmo barco? Estamos assumindo que nem mesmo nossos pais prestavam? É um ódio muito grande, uma mágoa muito grande. Como você que possui essa mágoa do seu pai quer se relacionar com um homem, sendo que tudo que enxerga em todos é a sombra distorcida sobre o seu pai? Dito isto, vamos ler aqui rapidinho. Tá. Então, dito isso, vamos para a dinâmica. Eu esqueci de pegar um outro negócio, Poxa, tá fora. Vou pegar esse livrinho aqui. Foi. Como vai funcionar essa dinâmica? Lembra como foi a última? Você que participou? Eu vou colocar um bonequinho na sua frente e esse bonequinho vai ser você, certo? E depois eu vou apresentar um outro bonequinho, que aí depois eu falo o que vai ser. Vamos lá. Eu quero que você se concentre nesse bonequinho. Não sei se está dando para ver direito por causa que é tudo branco e reflete, mas beleza. Esse bonequinho, ele é você. Eu vou até tirar a música aqui, só pra... Pronto. Esse bonequinho, ele é você. Olha pra ele, se enxerga. Ele traz todo o carinho que você tem pra oferecer, todo o seu amor, toda a sua força, todos os seus medos. Ele é você. Olhe pra você. Sinta ele. Ele é um pedacinho seu agora, nesse momento. Se conecte com ele. Desligue o racional. Não precisa ter medo. Não precisa ficar com receios. Se conecte com ele. Certo? Então vamos começar. Eu vou apresentar um outro bonequinho. Deixa eu só pegar esse aqui, esse livro é meio molinho. Esse outro bonequinho, tá? E eu vou te colocar na frente dele, olhando para esse boneco. Eu quero que você, olhando para o seu boneco, sinta o que você está sentindo ao olhar para ele, ao ficar de frente para esse outro bonequinho. Quero que você sinta no seu corpo. Perceba o seu corpo. Perceba movimentos, recuos, gestos involuntários. Perceba o seu corpo te falando algo. O que você sente ao olhar para esse bonequinho? O que ele te passa? O que ele te traz? Ele te traz segurança? Ele te traz medo? Raiva? O que te traz? Se concentre nisso. A partir de agora eu vou aproximar você um pouquinho mais com esse bonequinho. O que você sente com essa aproximação? Os sentimentos se intensificaram? As percepções se intensificaram? O que você está sentindo? Você consegue descrever? Pronto. Vou dar por encerrada essa dinâmica. A parte digamos que da dinâmica em si.
O que você sentiu com relação a esses bonequinhos? O que você sentiu quando eu te coloquei em frente a esse bonequinho? Você consegue descrever? Você consegue falar o que se passou no seu corpo, o que veio da sua mente? Se houve recuo, se houve uma vontade de ir para frente, se houve uma vontade de abraçar, se houve algum movimento involuntário, alguma tremedeira, algum abrir e fechar de mãos, algum sentimento de ansiedade, um aperto no peito. O que você sentiu? O que você percebeu no seu corpo? Você consegue descrever isso? Você consegue trazer para fora o que chegar perto desse bonequinho te trouxe? Esse bonequinho... pode colocar nos comentários se quiser, tá? Fica à vontade. Eu já até explico se tiver alguma coisa que tiver em dúvida, beleza? Esse bonequinho, ele não é seu parceiro, ele não é um amigo da faculdade, ele não é um filho, não é um irmão, ele é seu pai. A forma como você se viu com ele, a forma como você se viu em frente a ele, é a forma como você se sente em frente ao seu pai. É o sentimento que ele te traz. Seja medo, seja amor, seja raiva. E esse sentimento, ele vai de encontro com todo o sentimento que você sente por outros homens. Ele é um espelho. Se você se sentiu mal na presença dele, se você sentiu que algo não está bem com ele, que precisa cuidar de algo, você terá que resolver isso com ele antes de você querer sair para o mundo e se relacionar com outras pessoas. Porque todas as pessoas que aparecerem serão um reflexo da sua energia, do seu vínculo, da forma como você encara esse homem. Ele é o seu exemplo de homem na sua vida. Então, quando você tem muitas feridas, quando você tem muitas mágoas com relação aos homens, sim, você primeiro tem que curar a forma como você enxerga o seu pai, para depois conseguir enxergar outros homens de outras formas, inclusive seu pai. Você precisa aceitar ele no seu coração. Que bom que eu olhei para ele nos olhos com vontade de me aproximar em paz. Exatamente. É muito interessante quando nós falamos sobre esse vínculo com o pai. Muitas pessoas têm problemas, é comum. Nós todos temos problemas com o pai, com a mãe. Mas nessa live em específico eu quis trazer o pai, porque ele é o primeiro contato com o homem que você tem. Ele é o primeiro homem da sua vida. Se você não se dá bem com o primeiro homem da sua vida, como que você quer se dar bem com outros homens que são, em teoria, menos importantes que ele? Entende? Como você se sentiu quando confrontada, quando próxima a ele? Ele é a chave para os seus relacionamentos. Ele é a chave para o ódio quanto ao homem. Ele é a chave de tudo. Você se sentiu menor que ele? Você se sentiu maior que ele? Quando citou essa questão do por que eu consigo e ele não? Porque você se vê maior que ele. Você se vê maior que o seu pai. Você se vê maior que todos os homens da sua vida. Por isso que você sempre será melhor que eles. Sempre se comprometerá mais que eles. Porque você não está aberta para alguém do seu tamanho. Quando você se abrir para isso, para alguém tão do seu tamanho, tão humano quanto você, que pode errar, que pode aceitar, quando você aceitar que o seu pai é humano, que ele pode errar, que ele pode aceitar, que ele pode fazer o que for, não importa, que ele vai continuar sendo seu pai. E você só tem que aceitar isso, você não tem que julgar, você não tem que culpar.
A partir do momento que você se abrir verdadeiramente para o amor que ele tem por você, e só quem é pai, só quem é mãe sabe qual é o amor que se tem por um filho. Então, se você ainda não aceitou o seu pai, confia, dá uma olhada. Você também erra, você também é humana. Como mãe, como pai, você também é humana. Não julga ele. Ele fez o melhor que pôde. Quando você acolher esse homem na sua vida, você vê como todo o restante da sua vida, todos os seus relacionamentos, eles vão mudar. Eu enxergo o meu pai como humano. Errou muito, mas também fez o que era possível para ser bom. Exatamente. Todos nós erramos. Não somos melhores que ninguém. E muito menos do que nossos pais. Se nós recebemos pouco deles, entenda que eles receberam muito menos dos pais deles. Certo? E assim, para você que quer ter essa mudança, para você que não consegue enxergar isso, que não consegue aceitar isso, e quer, porque é importante querer. Não é só, eu quero no papel, eu quero fazer terapia, eu quero, não, isso vai mudar minha vida. Não, vai mudar a sua vida, mas para você que quer, você quer se aprofundar nesse trabalho, você quer ter essa mudança, você quer enxergar as coisas de uma forma diferente, se abrir para um relacionamento, tirar esse ódio que você sente dos homens, precisa trabalhar isso. Se você quer, se você me vê como um terapeuta apto para isso, ou se vê outros, vá atrás desses terapeutas ou vá atrás do meu trabalho, porque isso vai mudar a sua vida positivamente. Tenha isso claro. Se você se viu nesse caso, se você sentiu algum remorso, alguma mágoa, algo que te afastou do seu pai, nesse momento, vá atrás de tratamento. Eu ofereço, até mesmo com os bonequinhos, a constelação familiar sistêmica. Tem um destaque lá, aqui no perfil, só para isso. Então, se você gostou, se você quer ver, se você quer saber mais, dá uma conferida nesse destaque e me procure, que lá eu explico melhor, no direct mesmo, eu explico melhor, ou no WhatsApp, fechou? Eu espero que tenham gostado dessa live, eu espero que ter conseguido trazer todo o conteúdo, eu tinha bastante coisa, eu tentei às vezes dar uma corridinha, posso ter deixado alguma coisinha ou outra passar, mas está tudo certo. E é isso. Gratidão a todos que interagiram, gratidão a todos que participaram. Eu espero realmente ter acrescentado algo na sua vida, ter mudado algum ponto de vista. Lembrando que essa live vai ficar gravada para quem perdeu o começo, certo? Então, sem pressa, reveja depois isso se for necessário, se sentir como necessário. Não tenha pressa, vá no seu tempo, é o seu processo. Fechou? Gratidão, tenha uma ótima noite e se quiser me procurar como terapeuta, dá uma conferida nos destaques e me chame. Tenha uma ótima noite, gratidão em ter você aqui por perto nessa outra noite de quinta-feira e até a próxima. Momento que eu sempre erro fechando a live. É isso. Tchau, tchau.